da Rede Record, porque lá na Grande Conquista tem um participante que ele era dado como favorito. Porém, a gente percebe que ele quase foi eliminado, né? Que foi o Caio. O Caio, ele disse que estaria sendo prejudicado dentro do reality. Ele sugeriu ali que essa nova experiência ali, né, como dono da mansão, tá influenciando negativamente, né, tanto no jogo quanto no da Edilane, que foi eliminada, né. Durante as conversas ali com o Bruno, o Caio, né, assessor ali do Lucas Souza, compartilhou algumas reflexões sobre a dinâmica da casa. Ele acabou destacando, né, o papel inicial como dono e criou uma divisão clara entre ele e os outros participantes. Ele admitiu que não estava entendendo completamente a situação. E aqui ele respondeu ali, né, explicando que o posicionamento dele como dono no início do jogo acabou moldando a percepção dos outros participantes sobre ele e sobre a Edilane. Aí ele comenta, né, passei muito cedo por uma aprovação da casa como dono. Ali as coisas se desenharam muito para mim, assim como para a Edilane, que era aliada dele no programa, como a gente trouxe aqui na semana passada, né, e foi a última eliminada na zona de risco dessa quinta-feira, né. Então assim, a gente sabe que existia uma proximidade muito grande entre eles, e ele acha que essa proximidade, de certa forma, pode ter queimado ele, como a gente percebeu até no resultado das enquetes, que de certa forma queimou. Eu acho que, na verdade, Daniel, o Caio, ele ganha uma nova oportunidade do público, né? Pra refazer essa imagem dele que ele, de certa forma, considera que foi queimada, né? Se ele quiser agora se refazer aí, esse é o momento perfeito. Não necessariamente significa que ele estava queimado porque ele estava junto com a Edilane. Talvez, foi o que eu falei aqui na semana passada, como os dois eram muito próximos, a torcida era uma só, né? Então não tinha força suficiente, porque a gente viu justamente o Guipa, ele tava lá na frente, pelo menos de acordo com as enquetes. Claro que as únicas respostas que eles têm lá dentro é alguém ficou e alguém saiu. Sim. Não dá pra eles maquinarem o jogo todo dessa forma que a gente tem aqui fora. Mas, ao mesmo tempo, ele pode olhar por esse outro lado também. Eles dois eram praticamente o único jogador, viviam colados o tempo todo, né? Então, quem torcia pra um, automaticamente torcia pra outro, né? E será que essas torcidas também se compartilham no sentido de votação? Porque a gente não, pelo menos eu não vi a torcida do Lucas, por exemplo, tão incisiva pra manter o Caio ali, né? No entanto que nas pesquisas ele não era o mais votado, como a gente viu, né? Ele quase saiu na última zona de risco. Então, temos que ver isso também, porque essa proximidade dele com a Edilane acabou queimando um pouco, né, a largada dele, enfim, algumas coisas que aconteceram ali dentro da casa acabaram queimando. Teve até, se eu não me engano, uma treta dele como Guipa, eu acho que foi ou na semana passada ou na semana retrasada, onde o Guipa joga na cara dele e fala, eu tô aqui pelo meu trabalho, eu não tô aqui por ser amigo de alguém, né, então tem tudo isso, né, que a gente tem que acompanhar também, porque a popularidade do Caio não tá das maiores, né? Já foi melhor, né? Já foi melhor. Mas né? aqui nos nossos comentários tem muita gente que fala que é fã dele, que gosta dele e tudo mais. Eu acho que a gente até poderia soltar depois, não aqui no chat, mas na nossa aba de comunidade mesmo, uma enquete para saber quem são os novos favoritos do público, né? Porque tinha aquele favoritismo pro Haddad, tinha aquele favoritismo pro Céu também. Sim, só que a gente colocou os dois frente a frente, né? A Anne ficou em último lugar e o Céu ficou atrás do Haddad, né? Então, será que o Caio ia performar melhor, pior nessa enquete? Eu acho que é bacana a gente fazer depois para o pessoal de casa, que inclusive quem tá acompanhando aqui já pode falar também quem que é o seu favorito, até pra gente conseguir armar melhor essa enquete aí que traremos. Mas fica aí, né? Ele sugere aí que foi prejudicado na Grande Conquista. Eu acho que é um reality um pouco complicado até para apontar favoritismos, porque eu acho que é tudo muito aleatório que acontece lá dentro, né? Muitas brigas, às vezes, assim, que surgem do nada, realmente porque os participantes sabem que precisam brigar. E aí fica, às vezes, né, artificial demais também. Eu fico meio com o pé atrás sempre que eu vejo uma briga gratuita. Sinto isso também, né? Mas bora acompanhar, vamos ver como que vai ser aí essa formação da zona de risco, quem será o indicado, se não vai ter indicado, aí a gente sabe que os donos da mansão vão também pra Berlinda, né? O que às vezes eu espero que aconteça, né? Pra dar aquela movimentada
boa no jogo, mas eu acho que o pessoal ali entendeu que se não existe uma concessão dos dois lados, um dos lados dos donos da mansão vai acabar perdendo, né? Como foi o que aconteceu em 2 zonas de risco, onde um dos donos acabou sendo eliminado nessa semana passada a Edilane e na primeira semana a Baronesa, justamente por não chegarem a um consenso de mandar alguém para a zona de risco, né? A gente segue então de olho e atualizando você sobre isso, e ainda falando sobre a grande conquista, deixar um beijo aqui pro perfil Brasil